Victoria Goodwin entrou naquele tribunal sorrindo e confiante, sem ficha criminal, sem histórico de violência. Uma mulher que passava os dias postando no Instagram sobre doenças raras, saúde mental e amor pelo marido, entrou com a postura de quem tem uma narrativa que vai manter até o fim que tudo não passou de fantasia, de devaneio, de palavras num chat que nunca chegaram a ser ação real. Ela confiava que seu amante jamais a trairia. Mas não se engane com essa confiança, porque o celular contrabandeado de Grant Amato já havia sido apreendido pelos agentes do Departamento Correcional da Flórida, e o que estava naquele telefone, cada mensagem, cada localização, cada foto de Aaron dentro da van preta, cada vez que Victoria pediu atualização sobre o andamento do assassinato, estava nas mãos dos promotores antes de ela entrar naquela sala. Fique comigo até o final, porque o que Aaron Goodwin disse ao tribunal enquanto chorava vai te mostrar o que acontece quando alguém que passa 7 anos sendo chamado de melhor amigo... Meritíssimo, por 7 anos achei que estava em um relacionamento e casamento mais amoroso com minha melhor amiga. Alguém em quem confiei de todo o coração e com quem ria todos os dias. Alguém que me fazia sentir que eu era alguém, que eu era o único para ela. Fui leal a ela e fiz tudo o que pude para fazê-la feliz. Achei que éramos algo muito especial, e todo mundo também achava. Depois de descobrir que ela estava me traindo em setembro do ano passado com vários homens... Descobre que a esposa havia reservado $11.515 para um assassino. Tudo que está prestes a ouvir é verificado por registros judiciais, documentos policiais, transcrições da audiência de sentença e cobertura investigativa do caso. É a história de Victoria Goodwin e de um plano de assassinato contra o próprio marido, que só foi descoberto porque um funcionário de uma prisão na Flórida achou um celular escondido na cela errada. Isso é uma decepção que ninguém deveria passar na vida. Eu não consigo mais confiar em nada. Eu choro todo dia. Eu me sinto tão sozinho. Ela me transformou em uma pessoa que eu nunca fui. Se inscreve no canal. Toda semana tem um caso novo aqui. Agora vamos ao começo. Agora, atrás das grades, ela tá tentando manipular através dos advogados e tentando me silenciar, tentando fazer com que eu não viesse aqui hoje. Aaron Goodwin é estrela do programa Ghost Adventures, investigador paranormal, que viaja o mundo com a equipe de Zach Baggins, explorando locais assombrados para o Discovery Channel. Mais de 660 mil seguidores no Instagram, descrito pelos colegas como ursinho de pelúcia. O tipo de pessoa de quem ninguém desconfia e todo mundo gosta. Em agosto de 2022, Aaron e Victoria se casaram numa cerimônia na mansão assombrada da Disneylândia, o local preferido para um casal cujo marido caça fantasmas para viver. As fotos foram publicadas, os fãs celebraram, tudo parecia perfeito. Aaron postou no Instagram. Finalmente aconteceu. Nos casamos depois de adiar tantas vezes por causa da Covid. Não poderia ser mais feliz. Porém, o que acontecia dentro do casamento era diferente do que as fotos publicadas a cada aniversário mostravam. Em maio de 2024, Victoria Goodwin começou a trocar mensagens com Grant Amato, um condenado por assassinato triplo servindo prisão perpétua numa prisão da Flórida. Victoria disse à polícia que havia descoberto Amato num documentário chamado Control Alt Desire, que contava a história detalhada de como Amato havia matado a família inteira por uma mulher que nunca havia encontrado pessoalmente. Ela disse que tinha começado a escrever para ele como correspondente, como pen pal, que estava solitária e que o casamento estava com problemas. É uma casa mal assombrada. Eu quero. Ela tem pavor de casas mal assombradas. Mas a verdade é que tem fantasmas aqui. A história de Amato e a história de Victoria têm um espelho perturbador. Amato havia se apaixonado por alguém que ele conhecia apenas através de uma tela e havia destruído tudo ao redor para proteger essa conexão. Victoria havia se apaixonado por alguém que ela conhecia apenas através de uma tela e estava disposta a pagar para que o obstáculo fosse removido. E quem é Grant Amato? Em janeiro de 2019, Amato atirou na mãe, no pai e no irmão na casa em que todos moravam juntos em Chelada, Flórida. Os 3 morreram com tiros na cabeça. O motivo? A família estava tentando impedi-lo de gastar centenas de milhares de dólares, grande parte roubada dos próprios familiares, numa mulher búlgara chamada Sylvie, que ele havia conhecido num site de webcam e nunca tinha.
encontrado pessoalmente. A história de Amato e Sylvie é por si só um caso separado de obsessão que foi as últimas consequências. Amato havia sido enfermeiro num hospital de Orlando. Foi demitido por roubo de medicamentos. Disse à família que queria se tornar streamer da Twitch. Mas o que fazia de verdade era gastar em Sylvie, chegando a $20 mil em uma única noite numa plataforma de webcam, cobrando 6 transações de quase $600 cada uma em sequência, dia após dia, até os registros bancários ficarem cheios de transações para o mesmo site. No final de 2018, a família enviou ele a uma clínica de reabilitação para vício em pornografia e internet. Quando voltou, havia regras. Sem internet após meia-noite, sem madrugadas online, novo celular sem dados, nenhum contato com Sylvie. A família havia inclusive contatado Sylvie para dizer que o que Amato dizia não era verdade. Amato convenceu a mãe a deixar usar o telefone dela. Contatou Sylvie. O pai o expulsou de casa. Em 24 de janeiro de 2019, Amato atirou na mãe enquanto ela estava sentada no computador. Esperou o pai chegar. Atirou 2 vezes nele. Usou o celular do pai para mandar mensagem ao irmão Cody pedindo que viesse. Quando Cody chegou, Amato atirou nele ao entrar pela porta. Foi encontrado num hotel 24 horas depois. Recebeu 3 sentenças de prisão perpétua. Era esse o homem cujo documentário mostrava cada detalhe do que havia feito e por que Victoria Goodwin assistiu, achou interessante e decidiu que queria escrever. Agora guarde esse detalhe do documentário. Porque Victoria assistiu ao filme sobre o homem que tinha matado toda a família por uma mulher que conheceu numa tela e decidiu entrar em contato com ele. Os dois se comunicavam por telefone celular contrabandeado que Amato havia conseguido dentro da prisão. Trocavam mensagens de amor. Victoria foi chamada nos documentos do caso de Victoria Candy. Os dois falavam sobre um futuro juntos. Foram espiritualmente casados e Aaron passou a ser chamado de primeiro marido. Você já imagina no que isso vai dar, né? E tudo isso aconteceu quando eu era apenas um marido amoroso. Pelo menos eu achava. Em 2 de outubro de 2024, as mensagens mudaram de tom. Aaron estava filmando Ghost Adventures em Barstow, Califórnia, uma das épocas mais movimentadas da temporada do programa, gravando no meio do deserto californiano. Victoria sabia exatamente onde ele estava, com quem estava, em que carro, em qual hotel. Enviou para Amato a localização exata. Best Western Plus, 2565 Commerce Parkway, Barstow, Califórnia, CEP, 92.311. Enviou fotos de Aaron. Enviou fotos da van preta Dodge que ele dirigia. Informações que só alguém dentro do círculo mais próximo de Aaron poderia ter. Nas mesmas mensagens daquele dia, enquanto repassava essas informações, Victoria escreveu para Amato: "Estou tão ansiosa. Simplesmente não consigo acreditar que isso está acontecendo. Como cheguei a esse ponto? Sou uma pessoa má?" Amato perguntou por que ela dizia isso. Victoria respondeu: "Porque estou escolhendo encerrar a existência dele, não o divórcio." 6 palavras que explicam absolutamente tudo nesse caso singular. Amato repassou todas as informações para Gordo, o assassino contratado. No dia seguinte, Amato enviou mensagem para Gordo: "Ele está dormindo agora no quarto do hotel. Preciso saber o que está acontecendo." Foi feito? Já aconteceu? Aaron voltou para casa sem saber de nada. Enquanto tudo isso acontecia em outubro, Victoria e Aaron continuavam aparecendo juntos nas redes sociais como um casal normal. Postavam fotos, ela publicava vídeos, ele a marcava em posts de aniversário. Em fevereiro de 2025, 2 meses antes de ser presa, Victoria publicou o vídeo do conjunto Lego que havia montado para Aaron como presente de Dia dos Namorados, com a legenda: "Finalmente terminei o presente de Dia dos Namorados. Te amo muito." Naquele ponto, $60 mil já haviam saído da conta dela em direção a Amato e associados dele, e a localização, as fotos e o carro de Aaron já tinham sido repassados para Gordo 4 meses antes. O promotor disse em audiência que o que o incomodava especialmente era que em nenhum ponto das mensagens, nem em outubro, nem em novembro, nem em nenhum mês seguinte, Victoria havia tentado recuar. Não havia uma mensagem dizendo: "Estava brincando." Não havia uma mensagem dizendo: "Mudei de ideia."
Não havia nenhum momento em que ela tivesse tentado desistir e recuperar o que havia colocado em movimento. A defesa argumentou que Victoria havia se afastado da conspiração em novembro, quando o contato com Amato diminuiu significativamente, que a ausência de ação era evidência de abandono do plano. A promotoria respondeu que a ausência de mensagens não é o mesmo que tentativa de cancelar, que Gordo nunca recebeu nenhuma mensagem dizendo que o serviço havia sido cancelado. Esse ponto ficou sem resolução clara na audiência, mas a juíza ouviu os dois lados. E é aqui que as coisas ficam verdadeiramente perturbadoras. Lembra que 2 semanas antes de ser presa, Victoria publicou no Instagram um vídeo do presente de Dia dos Namorados que havia feito para Aaron, um conjunto de Lego. Nesse post, Aaron aparecia nas fotos sorrindo ao lado dela. E o que salvou Aaron Goodwin foi um funcionário de uma prisão na Flórida encontrando um celular numa cela onde não deveria haver celular nenhum. Ele estava fazendo uma inspeção de rotina quando encontrou o celular que Grant Amato usava para se comunicar com Victoria. Você consegue entender que se o telefone de Amato não tivesse sido encontrado, Gordo teria recebido $11.515, Aaron poderia estar morto e Victoria estaria em casa publicando posts sobre saúde mental e perda. Essa era a mulher que ele chamava de esposa. Em 6 de março de 2025, a polícia foi à casa de Victoria em Las Vegas com um mandado de busca. Ela foi entrevistada pelos detetives. Disse que as mensagens eram fantasia, que estava devaneando sobre uma situação diferente, mas que não tinha mais esses sentimentos. Que o dinheiro enviado a Amato era para que ele tivesse um celular contrabandeado, não para financiar um assassinato. A polícia prendeu Victoria naquele mesmo dia. As acusações, solicitação de homicídio e conspiração para cometer assassinato. A fiança foi fixada em $100.000. A família dela teria pagado a fiança imediatamente, segundo o advogado de defesa, mas Victoria escolheu ficar presa. A defesa apresentaria isso em audiência como evidência de responsabilidade. Ela havia ficado 92 dias em custódia voluntariamente, como demonstração de que entendia que havia consequências. E sabe como Aaron descobriu que a esposa tinha sido presa? Por meio de uma ligação telefônica da polícia, recebida ao vivo no meio das gravações do reality show Ghost Adventures. You okay? Well, the police are in my house. What? I gotta go outside. Aaron entrou com pedido de divórcio cerca de 1 semana depois da prisão. Victoria fechou um acordo com a promotoria. Se declarou culpada de um count de conspiração para cometer assassinato, um crime de categoria B, no estado de Nevada, com pena possível de 2 a 10 anos. Meritíssimo. Por 7 anos, achei que estava em um relacionamento e casamento mais amoroso com minha melhor amiga. Alguém em quem confiei de todo o coração e com quem ria todos os dias. Alguém que me fazia sentir que eu era alguém, que eu era o único para ela. Fui leal a ela e fiz tudo o que pude para fazê-la feliz. Achei que éramos algo muito especial, e todo mundo também achava. Depois de descobrir que ela estava me traindo em setembro do ano passado com vários homens, incluindo um homem que usava o nome Vincent, que na verdade era Grant Amato, eu dei a ela a opção de divórcio ou de tentarmos resolver as coisas. A acusação de solicitação de homicídio foi descartada em troca da confissão de culpa. Na audiência de sentença, a promotoria reconheceu que Victoria não tinha ficha criminal anterior. Um dos motivos pelos quais não estamos fazendo uma recomendação na sentença é que, veja, reconhecemos que esta é uma pessoa que não tem antecedentes, certo? Que nunca fez nada parecido antes. Mas a preocupação que sempre tive é que, quando você olha para os fatos do caso, eles são graves. E que, tecnicamente, o crime não havia sido consumado, mas deixou claro o que havia encontrado no telefone de Amato. Não era fantasia. Era localização precisa, fotos do alvo, veículo identificado, valor reservado, intermediário ativo, pergunta enviada no dia seguinte. Quando se junta isso com o fato de que, nessa mesma data, ela está repassando informações de que o senhor Goodwin estava em Barstow, hospedado em um Best Western. Ela forneceu fotos de como ele era, do carro que ele estava dirigindo, e que há conversas de que o senhor, o amigo do Amato, chamado Gordo, vai cuidar da situação. Os fatos ficam ainda mais graves. Cada elemento de um plano real que não foi completado apenas porque um funcionário de uma prisão na Flórida abriu uma cela na hora certa.
A defesa pediu liberdade condicional. Argumentou que Victoria havia se distanciado da conspiração em novembro, que os pagamentos após o inicial foram feitos por chantagem, que ela jamais havia cometido nenhum crime antes, que sofria de acalasia, uma doença rara e dolorosa que afeta a deglutição e que dificilmente conseguiria tratamento adequado em custódia. Pediu que 92 dias já fosse punição suficiente. Victoria falou antes da sentença. Pediu desculpas a Aaron, aos pais, à corte. Disse que estava consumida de arrependimento todos os dias, que estava envergonhada e desapontada consigo mesma, que estava comprometida a nunca mais se envolver em problemas, especialmente no que diz respeito à saúde mental. Prometeu que Aaron nunca mais a veria nem ouviria falar dela. Estou no meu pior momento e nunca me perdoarei. E prometeu que sairia de Nevada e que Aaron e qualquer outra pessoa nunca mais correriam perigo por sua causa. Isso é uma decepção que ninguém deveria passar na vida. Eu não consigo mais confiar em nada. Eu choro todo dia. Eu me sinto tão sozinho. Ela me transformou em uma pessoa que eu nunca fui. Aaron disse que por 7 anos havia acreditado estar no relacionamento mais amoroso da vida, que Victoria era sua melhor amiga, que ria com ela todos os dias, que era completamente leal e fazia tudo para deixá-la feliz, que achava que eram algo muito especial e que todo mundo ao redor deles achava o mesmo. Mas também disse que em setembro de 2024, descobriu que ela o traía com múltiplos homens. Isso me fez temer pela minha vida. E eu contratei segurança armada por semanas, sem saber se tudo já tinha acabado ou não. Sempre olhando por cima do ombro e tendo que fazer terapia, tentando até entender qualquer coisa disso. Incluindo o homem que se identificava como Vincent, que era Grant Amato. Falou que deu a ela a opção do divórcio porque a amava tanto que não queria perdê-la, que ela disse que não queria perdê-lo, que chorou fez ele se sentir especial de novo, disse que estava muito arrependida, e completou: pelo menos foi o que ela me disse. Mas descobriu o resto pelos detetives depois da prisão dela. Aaron parou várias vezes no meio das frases, teve que se recompor, chorou. Disse que mesmo que Victoria recebesse a pena mínima, ele não se sentiria seguro quando ela saísse, que acreditava que o caso merecia prisão. E então disse: deixo nas suas mãos, e agradeceu ao juíza. A juíza Nadia Kroll ouviu os dois lados. Ouviu Victoria se desculpar. Sinto muito, imensamente, pela dor e ansiedade que causei a você e pela traição que você, sem dúvida e com razão, sente por causa das minhas ações. Preciso que você saiba que sempre vou guardar amor por você. Eu realmente rezo para que você encontre sua alegria e paz novamente. E vou sair da sua vida para sempre, na esperança de facilitar esse processo. O tribunal agora sentencia um período mínimo de 36 meses e máximo de 90 meses no Departamento de Correções de Nevada. E sentenciou Victoria Goodwin com um mínimo de 36 meses, 3 anos e máximo de 90 meses, 7 anos e meio, no Departamento Correcional de Nevada, com crédito de 92 dias por tempo cumprido. Na prática, ela deverá cumprir 3 anos antes de estar elegível para a liberdade condicional. Grant Amato, sem acusação. Gordo, sem identificação, sem acusação. Os dois que receberam o dinheiro e a localização continuam sem qualquer imputação formal pelo caso. Há algo nesse caso que não está em nenhum outro do repertório. Victoria não foi uma desconhecida que contratou um pistoleiro anônimo. Foi uma mulher que assistiu a um documentário sobre um homem que havia matado toda a família por amor a alguém que nunca havia encontrado pessoalmente, e decidiu escrever para esse mesmo homem, que desenvolveu sentimentos por ele através de mensagens de texto e da narrativa de um crime, que passou de pen pal para amante espiritual para cúmplice em tentativa de assassinato, tudo num arco de menos de 1 ano enquanto morava com o marido, publicava posts de amor e montava conjuntos de Lego como presente de Valentine's Day. O que o caso mostra, com uma clareza que raramente aparece em texto escrito, é o que pode existir completamente oculto atrás de uma vida pública que parece funcionar. Aaron Goodwin não tinha nenhuma razão para suspeitar. A família de Aaron não tinha nenhuma razão para suspeitar. Os fãs de Ghost Adventures que seguiam o casal no Instagram certamente não tinham. A separação entre o que Victoria publicava e o que Victoria planejava era total. Só o telefone contrabandeado de Amato fez a ponte entre os dois mundos. Aaron Goodwin continua gravando Ghost Adventures.
O programa estreou nova temporada. A equipe continuou viajando para locais assombrados ao redor do mundo. Aaron continua sendo a câmera, o investigador, o que pausa diante de um barulho inexplicável e diz "cara" com uma seriedade absoluta. Continua caçando fantasmas, mas a ironia que todos que cobriram esse caso apontaram é que Aaron Goodwin passou mais de uma década caçando fantasmas em lugares assombrados e foi dentro da própria casa, dentro do próprio casamento, que algo estava tentando acabar com ele. E só não acabou porque um funcionário de uma prisão na Flórida abriu a cela certa no momento certo e porque Grant Amato tinha um telefone contrabandeado com cada mensagem arquivada, pronta para ser lida por qualquer agente que o encontrasse primeiro. Se você chegou até o final desse caso, me conta nos comentários, o que mais ficou com você? A mensagem, "Por que estou escolhendo encerrar a existência dele?", não o divórcio, escrita por uma mulher que 2 meses depois publicaria um presente de Valentine's Day para o mesmo marido no Instagram? O fato de que o caso foi descoberto apenas porque um funcionário da prisão na Flórida encontrou um celular contrabandeado e que sem esse celular, Aaron Goodwin poderia estar morto e Victoria estaria em casa publicando posts sobre saúde mental e perda. Os $60 mil enviados ao longo de meses enquanto as fotos de casal continuavam aparecendo nas redes sociais. A pergunta enviada por Amato para Gordo no dia seguinte, "Foi feito? Já aconteceu?", que ficou sem resposta porque Aaron havia voltado para casa sem saber de nada, ou Aaron Goodwin chorando em tribunal dizendo que ela havia pedido atualizações sobre o andamento do assassinato enquanto ele era seu marido amoroso, pelo menos era o que eu pensava. Inscreve no canal se ainda não fez isso. Toda semana tem um caso novo aqui. A gente se vê na próxima investigação.